que, é claro que o governo Lula não pode controlar o Hamas, né? Mas a repercussão da fala do Hamas acaba, né, espirrando no governo Lula e na figura do presidente Lula, que faz a causa palestina e nunca defende a causa do Hamas, né, o Sakamoto. É preciso a diferenciação, mas o que pesa contra o Lula uma declaração como essa de um líder do Hamas? É claro que, Fabíola, é negativa a declaração, né, de um criminoso como a liderança do Hamas elogiar o Lula e vai ser utilizado pelo bolsonarismo e vai ser utilizado pelo governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu e tudo isso mais que a gente sabe, não tem jeito mesmo. Agora, de certa forma, quando uma liderança. E é claro que o Lula não, como eu já falei aqui várias vezes, ele poderia ter utilizado limpeza étnica, genocídio, massacre, chacina tudo para falar dos crimes de guerra, dos crimes contra a humanidade do governo Netanyahu contra os palestinos, né, ao invés de ter citado Hitler no processo. Agora, depois daquela citação, Lula recalibrou, vem discutindo, vem criticando o governo Netanyahu, na minha avaliação, em bases corretas, que o que está acontecendo lá é um genocídio, uma limpeza étnica, no meu ponto de vista. Pode-se discutir juridicamente, A, B ou C, beleza, é limpeza étnica, é genocídio, nada justifica, por exemplo, aquela situação dos mais 100 mortos famintos que estavam procurando comida nos ônibus e foram ou metralhados pelo exército de Israel, ou atropelados pelos motoristas, ou pisoteados pelo pânico resultante. Então, esse tipo de coisa, né, inclusive que está acontecendo em Rafah, não tem outro nome além de limpeza étnica, ou colocar abaixo, não tem outro nome além de limpeza étnica. É claro que o Hamas é um grupo terrorista, é claro que o Hamas fez tudo e mais um pouco que um grupo terrorista faz. E a gente vem falando isso desde o começo. Ah, você nunca falou, dá um Google, né? O pessoal que está reclamando aí, dá um Google, você vai ver o que a gente tem falado do Hamas desde o começo. O fato é que precisa ser levantado vozes. O Hamas fez toda a tragédia, fez toda a atrocidade lá. E é claro que o Hamas vai tentar se colar aqui e ali em lideranças para tentar gerar uma certa legitimidade. Isso vai acontecer. Né? Agora, vamos colocar da seguinte forma, vamos fazer um paralelo. Chega e alguém, um governante ou um deputado critica, uma deputada critica uma ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro numa favela no Rio que deixa mais de 20 mortos. Uma operação de vingança, daquelas que a Polícia Militar gosta de fazer numa favela do Rio de Janeiro e deixa mais de 20 mortos. Aí a pessoa, a deputada, vai e fala: a Polícia do Rio não pode fazer isso, não pode chacinar, isso é uma chacina, é um massacre e tudo isso mais. Aí o Comando Vermelho, o terceiro comando da capital, alguém fala assim: olha, tá vendo, essa pessoa está defendendo aqui a comunidade, etc e tal. E aí a outra pessoa fala: olha, tá vendo, é ligado ao traficante. Isso acontece no Rio, e acontece com o deputado toda hora, né? O ponto é que é o seguinte, aí, é claro, tem o pessoal que é gado que vai analisar e vai interpretar pela narrativa do seu pastor, né? E por aí vai. Aí não tem jeito mesmo. Né? Isso aí a gente vai ter que enfrentar, porque tem a ver com a polarização da sociedade. A gente não pode emburrecer o debate público. E a gente está emburrecendo o debate público pelo medo da consequência daquilo que a gente, da crítica social que a gente está falando. E não podemos. Isso tipo, acaba emparedando o trabalho jornalístico, acaba emparedando o trabalho do acadêmico, acaba emparedando a opinião pública. Uma coisa é você trazer preconceito, outra coisa é ser criticado por isso, inclusive. Ou falar bobagem e ser criticado por isso. Né? A outra coisa é você fazer uma crítica a uma situação e aí você distorcer A, B ou C e parar de fazer a crítica para não ser distorcido. É o que está acontecendo. Mas o fato é que o Lula, na minha avaliação, acerta. É claro, não ajuda em nada a declaração do Hamas, mas se fosse um mundo, um local em que as pessoas utilizam sua capacidade de reflexão e não terceirizam a capacidade de reflexão, as pessoas entenderiam que uma coisa é que os cretinos do Hamas falam, outra coisa é que o presidente está falando e o presidente está criticando o Hamas também, porque tem que ser criticado. Assim como é uma diferença muito clara. Você defender a qualidade de vida dentro de uma comunidade pobre que sofre violência policial e você não está criticando com isso, não está defendendo o fim da polícia, não está criticando, não está defendendo os traficantes. Você está defendendo a população de lá, como o Lula fez com a Palestina. O Luiz fala aí. É isso aí, Sakamoto. Adora quando você fica indignado. Tá falando aqui, ó. O Ivan fala: parabéns, Lula, pela sua coragem em afirmar que todas as nações queriam afirmar e ficam se borrando de medo. Você tá certo, diz aqui o Ivan Gomes. Vamos até colocar um trecho, né, do que o Lula falou ontem, que no futuro as pessoas vão dar razão a ele. Vamos ouvir o que o Lula disse ontem.
Vocês estão lembrados há 20 dias atrás como eu apanhei porque eu falei da Palestina? Vocês estão lembrados? Como eu sou um cara católico e creio em Deus, e eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, ao tempo a gente vai provar que eu estava certo. Eu estava certo. O povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país. Você não pode fazer o que foi feito, anunciar comida e mandar torpedo, mandar bala, mandar morte para aquelas pessoas. Teve um outro momento também no discurso, né? Teve um poeta que abriu o discurso, o poeta Antônio Marinho, e ele pediu o fim do genocídio em Gaza. E nesse momento Lula aplaudiu de pé. Vamos ver esse trechinho também. Viva o povo palestino, livre e soberano, abaixo o genocídio, viva a paz e o amor, viva Luiz Inácio Lula da Silva!